Algumas pessoas não têm infância tranquila. Têm guerra desde o começo. Antes mesmo de abrir os olhos para o mundo, ele já estava lutando. Não era metáfora, era real. Dois irmãos disputando espaço ainda no ventre, como se o destino estivesse sendo arrancado à força. A história de Jacó não começa com paz. Começa com choque, com fricção, com uma promessa que dividiria uma geração. Rebeca sente o conflito e procura a Deus, porque quando a luta é intensa demais, só o céu pode explicar. A resposta divina é direta e dura. Duas nações estão ali, e o mais velho serviria ao mais novo. Deus rompe a lógica humana antes que qualquer tradição pudesse se impor. Ele escolhe segundo o propósito, não segundo a aparência. E isso já revela algo forte. O céu não negocia seus planos para agradar ninguém. Quando o segundo filho nasce segurando o calcanhar do irmão, o gesto é quase simbólico demais para ser ignorado. Seu nome carrega a marca de quem disputa, de quem pressiona, de quem tenta avançar pela estratégia. Ele não veio passivo ao mundo, veio tentando alcançar. E muitos entendem essa sensação de viver sempre em disputa, sempre tentando provar algo. Mas o que ninguém imagina naquele momento é que Deus transformaria esse instinto bruto em identidade redimida. E essa é a parte, muda a trajetória da história da humanidade. Toda grande queda começa com uma pequena fome fora de controle. Não foi uma guerra, não foi uma espada, não foi um exército. Foi um prato de lentilhas. Esaú volta do campo dominado pelo cansaço e pela urgência do corpo. E é exatamente nesse momento de fraqueza que decisões são negociadas como se fossem detalhes comuns. Do outro lado, há alguém atento, estratégico, calculando o momento certo. Jacó enxerga valor onde o irmão vê apenas tradição. Ele percebe que a primogenitura carrega promessa, herança espiritual e destino. Mas há algo inquietante aqui. Ele deseja o que é certo, porém escolhe o caminho errado. E essa combinação é perigosa, porque querer a promessa não justifica manipular o processo. Esaú despreza o futuro por causa de um impulso momentâneo. Ele troca o que é eterno pelo que é imediato, o invisível pelo palpável, a bênção pelo alívio. E essa cena atravessa os séculos porque revela uma verdade dura de ouvir. Caráter é provado na escassez. Quando a fome aperta, seja emocional, financeira ou espiritual, o coração revela quem realmente governa as decisões. E muitos ainda estão vendendo destinos por pratos que esfriam rápido demais. O tempo de Deus estava chegando, mas alguém decidiu que não podia esperar. Isaac envelhece, a visão enfraquece e o momento da bênção se aproxima. A promessa já havia sido declarada anos antes, mas a ansiedade começa a sussurrar mais alto que a fé. Rebeca ouve, calcula, organiza o plano. E mais uma vez, o destino é tratado como algo que precisa de ajuda humana. Ele veste a roupa do irmão, cobre os braços com pele de cabrito, ajusta a voz, controla a respiração, ensaia a mentira. Cada detalhe revela uma verdade dura. Quando o medo de perder é maior que a confiança em Deus, o menino passa a agir nas sombras. A bênção chega aos seus ouvidos, mas a paz não acompanha as palavras. Porque aquilo que é conquistado pela enganação carrega peso na consciência. Porém, Deus não erra. O choro de Esaú ecoa como consequência inevitável. A casa se divide, o ódio cresce e a fuga se torna necessária. Ele recebeu aquilo que queria, mas perdeu o lar, perdeu a tranquilidade, perdeu anos de convivência. Essa é a segunda grande lição. Promessa não precisa de manipulação, precisa de maturidade. Quando alguém tenta acelerar o plano divino, descobre que cada atalho cobra um preço. E a jornada que poderia ser de honra se transforma em estrada de fugitivo.
Ele foge com pressa, mas não consegue fugir de si mesmo. A noite cai no deserto, e pela primeira vez o silêncio o alcança. Sem tendas, sem proteção, sem a estrutura da casa do pai. Apenas uma pedra como travesseiro e o peso das próprias escolhas. É nesse cenário bruto que Deus decide se revelar, porque o céu não precisa de conforto para se manifestar. Enquanto dorme, ele sonha com uma escada que liga terra e céu. Anjos sobem, anjos descem, e acima de tudo está o Senhor reafirmando a promessa. A aliança não foi cancelada, o propósito não foi revogado. Mesmo após a mentira, mesmo após a fuga, Deus declara: estou contigo. E essa frase tem força suficiente para sustentar um homem quebrado. Ele desperta assustado, mas também consciente. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quantas vezes Deus está presente no cenário mais improvável e o coração distraído não percebe? Betel ensina algo profundo. O deserto pode ser consequência de decisões erradas, mas também pode se tornar altar de resposta. Deus transforma fuga em encontro, pedra em memorial, medo em promessa renovada. E é ali que começa a mudança silenciosa que ainda não terminou. O fugitivo agora precisa trabalhar. Chega à casa de Labão com nada além da promessa e da própria habilidade. Ali encontra amor, encontra oportunidade e encontra alguém tão estratégico quanto ele. Apaixona-se por Raquel e aceita trabalhar 7 anos por ela. O tempo passa rápido quando o coração está envolvido, mas o caráter ainda está em formação. Na noite do casamento, o inesperado acontece. Em vez de Raquel, recebe Lia. O enganador prova do próprio remédio. O choque deve ter sido silencioso e devastador. Ele reclama, questiona, exige justiça, mas agora está do outro lado da manipulação. E Deus começa a ensinar algo que só a experiência pode gravar. Aquilo que se planta, cedo ou tarde, floresce. Os 7 anos viram 14, depois mais 6. 20 anos sendo moldado na rotina, no esforço, na frustração e na espera. Não há mais atalhos, não há mais pressa, apenas processo. Deus não está punindo, está lapidando. Porque antes de entregar liderança, o Senhor constrói resistência. E ali, longe de casa, o homem que sempre quis controlar aprende, pouco a pouco, a ser tratado por Deus. Depois de 20 anos, ele volta. Volta mais rico, mais experiente, mais estruturado. Mas há algo que ainda o persegue: o passado. A notícia chega como um golpe seco. Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. O medo antigo acorda no peito como se nunca tivesse ido embora. Porque existem fantasmas que só desaparecem quando são enfrentados. Ele organiza tudo. Divide a família, envia presentes, calcula estratégias. A mente continua funcionando como sempre funcionou, planejando, antecipando, tentando controlar resultados. Mas naquela noite algo muda. Ele fica sozinho. E quando finalmente não há plateia, não há plano B, não há distração, começa a luta que realmente importa. Um anjo luta com ele até o amanhecer. Não é uma batalha comum, é espiritual, é interna, é definitiva. Ele não solta. Mesmo ferido, mesmo mancando, ele insiste. Não te deixarei ir se não me abençoares. Então vem a pergunta que desmonta qualquer máscara. Qual é o teu nome? Ao responder, ele encara quem sempre foi. E ali, naquela madrugada tensa, o suplantador ou aquele que agarra recebe um novo nome. Não é mais o homem da estratégia. É aquele que lutou com Deus e foi transformado. Seu nome agora é Israel. O sol nasce, mas ele já não anda como antes. Há uma marca no corpo e uma mudança na alma. Mesmo mancando, ele segue adiante, porque há encontros que não podem mais ser adiados. À distância, vê o irmão se aproximando com homens ao redor. O coração acelera. Anos de culpa passam pela mente em segundos. Mas dessa vez ele não foge. Ele se inclina 7 vezes até tocar o chão.
Não há arrogância, não há cálculo, não há teatro. Há humildade. E então acontece o inesperado. Esaú corre. Não corre para atacar, mas para abraçar. O ódio que parecia inevitável se dissolve em lágrimas. O reencontro não é marcado por vingança, mas por reconciliação. Porque quando Deus muda alguém por dentro, Ele prepara o cenário por fora. O medo que dominou 20 anos morre em poucos instantes. A ameaça que parecia gigantesca se revela menor do que a ansiedade havia pintado. E ali fica uma verdade poderosa. Nem tudo o que se teme se cumpre. Às vezes, o que precisava mudar não era o outro, era o próprio coração. A graça tem força para desmontar aquilo que o orgulho construiu. Ele nasceu segurando um calcanhar, tentando avançar à força. Cresceu aprendendo a negociar, calcular e antecipar movimentos. Viveu anos tentando garantir com estratégia aquilo que Deus já havia prometido por graça. Mas a vida ensinou algo que nenhum plano poderia ensinar. Identidade não se constrói na pressa, se constrói na transformação. E transformação quase sempre dói antes de libertar. No fim da jornada, já não é conhecido pelo antigo nome. Aquele que manipulava, agora abençoa. Aquele que fugia, agora enfrenta. Aquele que mentiu, agora conduz uma geração inteira. Não foi a inteligência que o elevou, foi o encontro com Deus. Não foi a força que o marcou, foi a rendição. Porque há batalhas que não servem para provar poder, servem para revelar quem alguém realmente é. Essa história não é apenas sobre um patriarca antigo. É sobre qualquer pessoa que começou errado, que tomou atalhos, que viveu consequências, mas decidiu não soltar Deus no meio da noite. Quem insiste na presença sai diferente. Talvez com marcas, talvez mancando, mas transformado. E a pergunta que fica é simples e direta: continuar lutando sozinho? Ou permitir que Deus mude o seu nome também? Se essa mensagem falou com você, me consta aqui nos comentários qual parte dessa história você mais se identificou. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Histórias assim não são apenas para serem assistidas, são para serem vividas.